Waka, espiritualidade com liberdade na Radiola Livre, sua nova web rádio. O AK acontece segundas e quartas, sempre às 18 horas, com reprise sábado às 11h30 da manhã. Este programa busca, como diz o próprio nome, ser o mensageiro para as diversas tribos existentes, principalmente aquelas que não estão no mainstream mundial ou sofrem preconceito por qualquer tipo de tabu ou política. Cabe ao ouvinte extrair o que for interessante para si, dentro de sua própria busca pelo divino. Aqui teremos um bate-papo informal com convidados muito especiais das mais diversas referências. E nossas convidadas de hoje são Sheila Copelo e Lucy Teles. Bem-vindas! Representando a Boa noite. Lucidez. Lucidez, Boa terapia da alma. noite. Boa noite. Boa noite. Aqui é nosso penúltimo programa. A Lucy veio no nosso segundo programa da primeira temporada falar sobre outros assuntos aqui. Agora traz Sheila também, parceira dela de trabalho, médium. Nós vamos falar sobre tantos assuntos interessantes aqui e com surpresas, né? Afinal de contas é o penúltimo programa, quase fechando esse ano de 2020. Então, dispensa comentários sobre 2020. Verdade. Então, eu queria começar pedindo, como eu tenho pedido para as pessoas que têm passado aqui mais de uma vez, para se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui. Aí, posso começar pela Lucy, depois passar a bola para Sheila. E aí a gente volta aqui a falar sobre o nosso tema de hoje, que é captação psíquica e outras tantas coisas. Vamos lá, Lucy, Boa fale noite a aí. todos. Meu nome é Lucy Teles, sou da Lucidez Terapia da Alma. É uma instituição, né, onde eu sou parceira da Sheila, ela é minha parceira também nesse projeto, que é divulgar conhecimentos, práticas para a expansão da consciência da humanidade. É uma iniciativa pequena, porém a gente faz com muita dedicação, né, Sheila? E cada vez Verdade. mais a gente tem estudado bastante, e não só estudado com o material que a gente tem, né, de tantos filósofos, religiões, e até mestres, mentores que estiveram aqui na Terra, e mesmo também através das canalizações, né? Utilizando muita sabedoria para a transmissão desse conhecimento para os nossos pacientes ou até para o público geral. Então, sempre está buscando essa expansão da consciência, é o nosso propósito, fazer com que a humanidade mude a sua vibração, né? Ele passa a vibrar num padrão mais elevado do que a gente está vibrando hoje. Então, a nossa trajetória é essa. A gente veio, da outra vez que a gente conversou, a gente viu, né, que eu sou uma pessoa muito eclética. Então, vou lá das artes, a direção de empresa, enfim, por diversos lugares eu passei, e hoje estou, graças a Deus, atuando junto com a espiritualidade, auxiliando nesse projeto maior. Mas tudo tá junto também, né? Assim, né? Tudo junto misturado. Exato, né? Porque nesse caminho espiritual você traz um pouco, né, da empresária, traz um pouco da artista, traz, né, um pouco da mulher, traz um pouco de tudo isso, né? A gente é um conjunto de coisas misturadas. São as diversas Verdade. funções que a gente ocupa para evoluir, né? Também. A gente evolui todas Aham. essas funções, graças a Deus. A gente vai falar hoje de várias ferramentas aí nesse sentido, né? Nessa jornada, nessa caminhada. Sheila, fale um pouco aí sobre Olá. você. Então, boa noite, né, amigos? Sejam bem-vindos num bate-papo entre amigos, né? Que é nosso objetivo é trazer informação, mas de uma forma harmônica, né? Sem grandes intenções.
mas com pequenas e verdadeiras intenções de trazer sempre o melhor de nós. Mesmo nascendo em família espiritualista, kardecista, sempre atuante dentro do movimento, eu nunca me vi terapeuta. Eu sempre me vi como profissional de saúde, né? Tanto é que eu fiz faculdade de odontologia, exerço odontologia há 25 anos, que eu brinco que é minha primeira cachaça, que eu adoro odontologia, sou apaixonada pelo ser humano. E em 2010 eu começo a minha procura pessoal, sempre fui apaixonada por regressão de vidas passadas, sempre quis saber, curiosa do que eu havia esquecido, né? E fui em busca de me curar, de me conhecer, de perceber o que estava acontecendo na minha volta. E à medida que eu ia me descobrindo, eu sempre quis estudar. E estudando, comecei a ver que eu poderia contribuir. Primeiro começa com amigos, né? Depois dos amigos começa alguém indicado, pergunta se você não pode atender. E assim eu fui me descobrindo que a minha mediunidade, que eu já havia desenvolvido, né? Eu tenho a mediunidade desde criança, já trabalhada dentro dos centros kardecistas, começou a se adaptar para as ferramentas terapêuticas. E cada vez mais precisa e mais cirúrgica, porque havia de necessidade. E era uma coisa muito interessante, porque à medida as coisas aconteciam muito espontaneamente. Depois eu descobria os nomes que eram dados, né? Os protocolos que eram feitos. E depois a gente, num curso que a gente já durou mais de 2 anos, a terapia reencarnacionista, onde eu encontrei Lucy e vários outros amigos, e dali eu me assenhoro dessa profissão, me torno terapeuta, que eu entendi que é o meu caminho. E aí vem a parceria com o Lucy, que é uma parceria muito gostosa, muito leve, entendeu? Sem cobrança, sem dor, uma parceria mesmo de complemento, né, Lucy? Uhum. Ela traz para mim toda essa vivência que eu não havia vivido e a gente consegue trazer e formatar, né? Uma técnica, uma terapêutica muito própria, né? Que a gente funciona muito bem juntas e trabalhamos muito com a captação. A Lucy sempre estudando muito profundamente e as experiências acontecendo comigo e ela me trazendo da onde vinham as fontes. Então a gente sempre trabalhou tipo dobradinha, né? As Aham. coisas aconteciam com muita harmonia. Eu acho que o meu papel como dentista foi entender o protocolo, ver a parte científica, entender sobre esse trabalho, né, muito pessoal que o dentista faz de acolhimento e de ouvir, né? A gente ouve muito no consultório dentário e foi a contribuição que me trouxe até aqui. Mas hoje eu me sinto muito feliz por ser terapeuta, tenho muito orgulho de também ser dentista e poder contribuir de alguma forma. O nosso trabalho é trazer os nossos ganhos, né? Sim. Dividir os nossos ganhos. A gente sabe que tem muita gente estudando, trazendo também muitas coisas interessantes, e a gente achou que deveria trazer a nossa experiência, né? Não como uma verdade, mas sim como uma contribuição de um caminho que nós estamos construindo juntas. Aham. Aí eu sempre falo assim em relação a esse programa, né? Que o nome é o AK, porque é o mensageiro, né? E é exatamente isso, assim, a gente não tá para trazer verdade pronta, a gente está para mostrar vários tantos caminhos, buscas, né, pelo divino, buscas pessoais, sempre no sentido, né, logicamente, de evolução. E é isso, assim, né? A pessoa de repente vai se identifica com aquilo, fala, poxa, eu nunca pensei nisso, não conhecia isso, quero conhecer. Então, e não se fala, né? Não se fala porque a gente, infelizmente, vive numa sociedade muito preconceituosa, é, muitas pessoas, né, se desconfia de tudo, né? Tem até razão de se desconfiar das coisas, mas assim, mas porque, na verdade, eu acho que ao mesmo tempo que a gente está se abrindo, né? Tanto, eu acho que muitas pessoas estão indo nesse caminho também, né? No sentido da luz, no sentido de uma evolução, mas também se abre muito para o outro lado, né? A gente vê um pouco de tudo, assim, então, assim, realmente tem que ponderar, tem que entender onde a gente está pisando e tal, e é isso que é interessante, porque conhecimento nunca é demais e conhecimento liberta, né? Conhecimento salva, de repente isso pode abrir o olho, tirar o véu de muitas pessoas que podem seguir esse caminho, né, que é mais um, mas aí de repente que pode descobrir, às vezes a pessoa está perdida, né, fala assim,
como é que eu faço? Eu não sei por onde eu caminho, não me encontro em nenhum lugar, não sei por onde eu vou, não sei de onde eu vim. Como você, eu me identifico também, que desde criança eu sempre fui ligado em coisas que eu não sabia o nome. E até hoje continuo sem Sim, saber o nome de algumas, mas eu estou buscando. tudo bem. Isso faz parte, né? Eu queria, assim, a gente aproveitar, né, de estar falando sobre isso e até sobre essa questão, o tema propriamente de hoje, onde a gente vai desdobrar, enfim, sem muita rigidez, mas o que que seria a captação psíquica? Assim, tipo, eu nunca ouvi falar nisso, né? O que que é isso, assim, captação psíquica? Vou dar a vez para a Lucy, que a Lucy é boa nisso. Explica aí, Lucy. A captação psíquica nada mais é de que uma leitura do teu campo áurico, né? A gente pode utilizar uma regressão terapêutica para acessar o seu inconsciente, ou seja, suas vidas passadas, suas partes já vividas, suas personalidades já vividas de outras existências, ou você pode utilizar da sensibilidade de uma pessoa que alguns chamam de médio, sensitiva, enfim, que tem uma sensibilidade aonde vai conseguir ler esse conteúdo. Só que vamos fazer uma diferença. Você tem o médio sensitivo que vai estar trabalhando com um tratamento específico. Você pode usar de diversas maneiras. No caso da captação psíquica, a gente nomeia dessa forma para distinguir o quê? Que a sensitiva vai captar as personalidades ou subpersonalidades de outra vida. Ela vai captar as emoções, os sentimentos, mas também, principalmente, são essas partes nossas já vividas que ainda não estão integradas ao nosso espírito, né? Quando eu falo o Atma, o último corpo nosso, o corpo mais celestial, o corpo mais divino. Então, o nosso objetivo quanto ser é adquirir todas essas experiências no mundo físico, toda uma sabedoria e aumentando o nosso nível de consciência de uma ignorância, que é da onde a gente veio, né, como um ser ainda muito instintivo, muito animalesco, para um nível muito mais avançado, no caso de uma sabedoria maior, de uma iluminação maior, que a gente faz uma escadinha, né? Que está do nível 1 ao nível 7. Então, só que para chegar a fazer esse percurso de sair desse nível 1 e para o nível 7, a gente vai precisar de muitas experiências, que a gente não adquire, né? A Sheila gosta de falar muito, escola. A gente não aprende tudo, todas as matérias, em um único ano de escola. A gente vai ter que gradativamente ir operando devagarzinho, aprendendo uma coisa, aprendendo outra, escolhendo uma. Às vezes você escolhe uma faculdade, depois no meio do caminho você fala, bom, mas não era isso que eu queria, é outra coisa, então eu mudo. E assim a gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo no aspecto moral, no aspecto da expansão da consciência, ou seja, a expansão daquilo que eu sou, quanto espécie, né? Você está falando, mano, da onde eu vim, da onde eu sou, quem sou eu, né? Então, é um entendimento de onde que eu vim, para onde que eu estou indo, quem eu estou. Porque quando a gente fala quem você é, e ontem mesmo experienciou isso, a gente fala que eu sou Lucy, eu sou representante do não sei o quê, eu sou diretora do não sei o quê, eu sou artista, eu sou não sei o quê. Então, a gente se dá nome pela função, né? Mas no nosso trabalho, a gente pega o conteúdo de quem é você, espírito. Sim. Quem é você, a alma. De verdade, né? Quem é você de verdade, não é quem sou eu. Exatamente. É como se você falasse hoje assim, quem é a Lucy? Eu sou pessoa, eu sou um vestido abóbora, né? Uma coisa, né? Não, eu não sou esse vestido abóbora, eu sou muito por trás mais. desse vestimento aqui, quem é a Lucy? Exato, Né? Onde exatamente. esconde? O que é a Lucy em termos de
ainda está precisando desenvolver em termos de consciência, em termos de características negativas do ego, em termos das virtudes que ela já adquiriu ao longo dessas existências todas. Então, a gente traz a sensibilidade de um sensitivo para dar voz àquilo que ainda não chegou lá, não chegou num nível mais avançado de consciência. Aos poucos, a gente vai pegando esse conteúdo das experiências, aquilo que a gente conseguiu elaborar muito bem, que foi ganho, a gente armazena lá no último corpo, no nosso espírito, nossa alma, lá, né? Mas tem coisas que a gente não consegue resolver, a gente se enrola no meio das encarnações, e aí esse conteúdo fica populando o nosso campo áurico, que é quando começa a incomodar, a ter as nossas patologias, as nossas doenças mentais, psicológicas, psicossomáticas. E aí da onde que vem isso? Por que você tem e o outro não tem? Então, a gente usa no processo psicoterapêutico a captação psíquica justamente para poder esclarecer a quem está em andamento, quem está buscando seu autoconhecimento, ou para quem está com um problema mais grave precisando de um socorro, né? Emergencial. Então, a Sheila vai, identifica essas personalidades que ainda estão dissociadas, distorcidas, tentando achar uma resposta para elas mesmas, muitas vezes inconsciente, outras não, e pegando esse conteúdo, trazendo esse conteúdo à consciência, ou deixando mais claro esse contexto, e a pessoa vai se identificando, né, com aquelas qualidades, com aqueles defeitos ainda, que não foi corrigido, e aí, dando essa, vamos dizer, essa clareza, essa consciência para essas personalidades, ela acaba se integrando melhor no processo da pessoa. Sabe uma coisa assim, eu vou falar uma coisa bem simplória, tá? Assim, não me... mas uma coisa que me lembrou muito, assim, numa metáfora, é a própria questão, tipo, um jogo, né, de videogame, né? A pessoa vai jogar, tem 7 fases. Aí a pessoa ela precisa morrer várias vezes, morrer mesmo, né? E renascer para poder... esse aqui eu consigo matar melhor dessa forma, eu consigo passar dessa forma. Aí tem hora que ele não consegue, ele volta pro início de novo, Aí ele consegue passar e fica mais difícil, né? Ele vai tentando. E às vezes me parece assim, né? Como você estava falando, isso você vai ter, com a experiência que você vai tendo, você vai ficando mais fácil, né? Passar e aquilo vai ficando dominado. A captação psíquica talvez seria também aquele amigo que já jogou, já passou e fala assim, cara, faz isso aqui que é o pulo do gato, você vai conseguir, assim, isso eu vou entender você, esse personagem, né, o bonequinho, tem isso aqui também que você ainda não descobriu, mas tem esse lugar que você ainda não achou e tal. E essas coisas, e aí, de repente ele consegue também resolver aquela questão, passar para outro nível, que também é isso, mais difícil, mas ele vai chegar lá e tal. Eu falei, uma forma bem simplória, né? Mas achei maravilhosa essa analogia, muito boa. Na verdade, as personalidades, se a gente puder ter a experiência aqui com você, mas as personalidades muitas vezes dão recados para a gente, né, Sheila? Deve dar chamada, né? E a gente está se acometendo para que a gente corrija aí, né? Sim. Eu não consegui fazer, mas quem sabe você consegue. É bem encantador, assim. Tá aí para isso, né? Tipo, a pessoa voltou para isso. E você falou justamente isso, né? É algo que é seu, é um conteúdo seu que está conversando com você. É meio... para psicologia, psiquiatria, fazer meio louco esse negócio, né? Mas acontece. E, de fato, Mas tem umas personalidades, né, Lucy? São aqueles amiguinhos que não conseguiram passar de fase, não querem esperar a sua vez de passar de fase. E querem roubar o videogame da sua mão e fazer tudo de novo do jeito trocado.
Então, essas personalidades que causam a disfunção, a Sim. desarmonia. Você tem personalidade, sim, de poder, que elas trazem conteúdo de ganho, mas tem aquela que não aceita que você está no controle, e sim quer te atrapalhar de alguma forma, né? E essas personalidades que causam a disfunção. É aquele amiguinho chato que fica dando peteleco na tua orelha para você perder a concentração, para ele roubar o controle. Entra na Fazer a frente bagunça de novo. da televisão. A ciência, né, através da psicologia e através da psiquiatria, já consegue identificar, já tem casos registrados, quando isso que a Sheila está falando, né, quando uma personalidade ela toma a frente da encarnação, ou seja, da personalidade que foi projetada para atuar no mundo físico e ter os ganhos, ela é assaltada, né, por uma personalidade já vivida que é mais forte psiquicamente, que se acha no direito de viver aquela encarnação. A gente vê dissociações muito graves, né, muito já registrada pelo âmbito da ciência. Mas o que a gente vê? A psicologia, a psiquiatria vê essas coisas como se fosse assim, algo mais exclusivo de algumas pessoas, né? Quando se consegue, quando o Estado está extremamente dissociado, muito grave, muito visível. Então, o que a gente vê na prática? Né? O que a gente começou, por que a Sheila falou, né? Ela tinha uma mediunidade direcionada para um tipo de trabalho, e, de repente, eu comecei a estudar sobre essas questões, sobre essas dissociações, e aí ela não estava nem sabendo que eu estava estudando sobre isso, e, de repente, eu começo a passar mal, e eu falei, Sheila, por favor, vê em meu campo, faz uma captação psíquica, faz uma apometria aí, porque eu não estou me sentindo muito bem por telefone. Aí ela, com a sensibilidade dela, ela fala assim, bom, eu tentei, mas eles não me deixaram. Eles são os mentores, são os que estão trabalhando conosco. Equipe espiritual. No plano extrafísico. Aí ela falou, bom, estou mandando ir para aí. Aí ela falou, vai para ir para sua casa? Para fazer o quê? Eu posso fazer o trabalho à distância, porque esse trabalho ele é realizado à distância, Léo. A gente atende pessoas de Portugal, a gente atende pessoas nos Estados Unidos, na Alemanha. Nossa, até legal saber. No Brasil todo, a gente pode atender. É um trabalho que tem um ganho muito grande. E aí eu falei, não, mas eles estão mandando, eu vou, porque a Sheila é obediente. Só. Diferente de mim, ela é obediente. Só. E aí, chegando lá, foi a primeira vez que ela foi para fazer um trabalho de regressão para mim, e ela começou a trazer a vida, e de repente pulou uma personalidade, e ela começou, a personalidade, a conversar com ela. Ela falou, gente, estou ficando maluca. Fiquei louca de vez, né? Sheila, quer dar continuidade? Você fala melhor sobre essa experiência. Porque quando a gente acessa o campo da pessoa para ler a vida passada, você pensa num filme. Né? A minha evidência é tipo um filme 3D. Eu consigo ver textura, sentir cheiro, gosto, entrar no psiquismo da pessoa, sentir as emoções, mas para mim era um filme 3D. Imagina você está assistindo um filme, a personalidade sai da tela, bota a mão na cintura e começa a discutir contigo. Então, eu falei assim, cara, agora eu me interno num centro psiquiátrico, porque agora eu estou doida, de vez. E me calei. O que me calei, a Lucy falou assim, olha, pode falar. Eu não vou falar, eu estou louca de vez. Não fala. Cala a boca e continua, não argumenta, segue. Aí, assim, beleza. Aí eu comecei a trazer o que ela questionava. E ela argumentava como se fosse aqueles espíritos de centro espírita. Argumentando, dizendo que não ia embora, que isso, que aquilo, assim, bom. Aí, nisso, a gente começou a conversar, a gente começou a explicar, ela começou a ficar mais calma e funcionou, como se fosse um espírito obsessor. E aí eu falei assim, Lucy, não entendi nada. Ela falou, pô, estou estudando há uma semana isso, já estou entrando, já comprei livro, isso está acontecendo em tal lugar, tem tal pessoa estudando isso se repete. Ela foi me explicando tudo o que estava acontecendo, que eu ignorava. E eu sou uma pessoa, como te disse, cética.
Eu preciso entender, senão eu passo adiante. Entendeu? Eu não sou aquela pessoa fofa que passa tudo. Não, eu preciso entender, raciocinar, filtrar, e aí eu passo. Eu não posso simplesmente repetir, que nem eu fosse um repetidor de sinal. Eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho minha responsabilidade como Sim. ser. Eu estou no domínio da situação, né? Uhum. E aí depois eu descobri que a Lucy já tinha estudado, ela marcou curso, foi fazer curso. Aí a bichinha você conhece, né? A bichinha vai, mergulha, faz uma imersão, parece um hipopótamo, você vê o colinho para fora, ela respira, come, estuda, e ela tem esse ganho, ela tem me ajudado muito com isso, porque a espiritualidade não permite que eu estude muito, para que eu não contamine. Quando a gente faz atendimento em parceria, eu peço para ela só me dizer o nome da pessoa, não me falar nada sobre, para não ter interferência. Sim. Entende? Então, ela é a fonte digamos, de você perguntar onde que você leu isso, o que está acontecendo. Ela valida as coisas que eu enxergo. É como você falou, né? É um arroz e feijão, né? Assim, É o arroz com feijão, né? graças Assim. a Deus. Isso é muito bom, né? É muito bom, porque também é um trabalho muito generoso, né? De troca, e todos crescem, né? Porque na verdade tem o arroz e feijão e tem qualquer outro complemento que é a outra pessoa que está envolvida, né? Aí pode ser o que for, assim, isso é muito, muito bacana, né? E vocês acham que é possível a gente fazer uma captação Sim. psíquica? É só você me autorizar e me permitir. Porque a captação, como qualquer outro processo terapêutico, ela precisa ter autorização, né? A gente não pode entrar sem autorização da pessoa no campo psíquico, é falta de educação, né? Então, como é aquele negócio fala assim, onde é que eu assino, né? Assim, né? Tá autorizado. Porque eu sou daquela pessoa que não entro na casa de ninguém sem pedir autorização, muito menos mexer na geladeira, né? Lógico. Não, e assim, isso que eu falo é uma das surpresas do programa de hoje, assim, porque a gente, né, na verdade, não vai só falar, né? Literalmente, como é que é? Aquela história, mata a cobra e mostra o pau, não tem aquele negócio assim, né? A gente chegar, você faz todas as... Fala e mostra um pouco. Eu acho que pode ser interessante para a pessoa poder... Mostra assim, né? Na verdade, vão escutar, mas é uma forma de ver também, né? Também. Como que isso pode proceder. E o desdobramento também, eu acho legal a gente conversar depois sobre, né? Isso, entre outras coisas assim. Eu preciso que você me traga, né? Uma emoção, alguma situação que possa ser importante para você, que você queira saber, queira entender. Lembrando que eu não conheço você fisicamente, nem pessoalmente, está sendo apresentada aqui, do jeito que eu gosto. Uma situação? É uma emoção, algo que dentro da tua vida pessoal, da tua vida de trabalho, a tua vida, ao longo da vida que possa ter incomodado, ou uma emoção, um sentimento, entende? Que você queira trabalhar, queira entender melhor. Alguma relação que você não compreendeu, alguma questão que está no teu psiquismo, de onde que vem isso? Por que eu vivi essa história? Também é uma coisa que as pessoas buscam, né? Ou um processo de um divórcio, uma doença, enfim, algo que te dê clareza sobre aquilo, ou mesmo, como a Sheila falou, uma emoção mesmo, né? Um sentimento que é persistente, que vira e mexe, você reconhece. Eu tenho uma característica, enfim. Eu tenho uma coisa que é uma das coisas que até pode ser que eu me orgulho de ter superado um momento de pânico muito grave na minha vida, assim, né? Ter tido pânico. E é uma coisa recorrente na minha família, o pânico. E eu, diferente também de muitas pessoas, não consegui entender. Nunca dizer, eu não tenho, porque eu sei que ele mora, né? Como o Hulk, né? Você sabe que ele mora ali dentro, se qualquer uma se der mole, ele vai aparecer. Mas não, assim, você já aceita, né? Como uma sombra, né? Que aquilo dali está, quase acolhe, no sentido para poder justamente não deixar com que ele domine, com que tome aquele poder.
E é uma das coisas que eu, assim, gostaria de entender, que eu sei que isso não foi por acaso, porque tanto meu caminho na espiritualidade começou muito do entendimento, e por isso até que eu consegui controlar, porque eu entendi que pela espiritualidade eu conseguiria não só me curar, como ter a possibilidade de curar outras pessoas, né? E foi com o processo de tarô, tem outras coisas que eu desenvolvo e tal, dentro desse caminho de espiritualidade, xamanismo, entre outras coisas. Mas talvez entender isso, que foi um momento muito duro para mim, e um momento demorado, assim, né? Desse processo que eu tive, que já tem anos, já tem décadas até para trás, mas assim, sempre faz parte, né? Faz visceral. Lembra que normalmente as pessoas que são reencarnacionistas, né, ou espiritualistas, elas acreditam que tudo existe um projeto, tudo existe um porquê, como você falou. E normalmente, quando o nosso nível de clareza, de lucidez, de processo evolutivo, nós participamos do nosso processo reencarnatório, né? Nós fazemos a nossa planta baixa, nosso rascunho, né? E entendemos aonde nós falhamos, aonde nós não acordamos, e pedimos situações críticas, ou no que nos sentimos vulneráveis, ou situações físicas ou de dor, para que a gente pare e reflita, né? A dor, ela é usada como mecanismo para que você olhe para o que precisa. O sofrimento é uma escolha, você fica sentindo a dor se você desejar, né? Mas a dor, ela é fisiológica dentro do processo, tanto físico quanto no processo kármico. Por quê? Se você não sentir dor, você não para. Se você não sentir dor, você não olha. Se você tiver algo machucado no seu corpo e você não sentir dor, você lesa mais. Um joelho torcido. Se você não sentir dor, ele não para o teu movimento, você vai lesioná-lo mais, né? E você vai persistir causando dor. Então, o processo reencarnatório, ele serve da mesma forma. Aqueles lugares que são armadilhas ou são gatilhos que a gente repete os padrões de comportamento por milênios, por centenas de anos, você causa dor para que você olhe para aquilo e seja desconfortável. Tá? Então, a dor é necessária. Não há por que não querer sentir dor. A gente não vem nesse mundo para ser feliz, mas sim para se tornarmos pessoas melhores, com bons momentos de felicidade, né? Então, a espiritualidade sempre traz a necessidade da evolução, né? Da melhoria pessoal e individual intransferível. Ninguém é responsável pelo seu caminho além de você. Você é único, né? Você faz o seu trajeto. E hoje me fizeram uma pergunta que eu acho importante a gente esclarecer: o porquê que trazem vidas muito antigas, para mostrar o quanto tempo a gente é resistente, quanto tempo a gente é teimoso, e convive com essa personalidade e repete os mesmos padrões. E você desligando cada vez mais atrás, você limpa uma sequência de vidas que tem aquela mesma energia. Então eu vejo e peço para você, tá? Se você tiver algo que você queira que eu pare, ou se sinta desconfortável, você pode, a qualquer momento, pedir para eu parar, tá? Eu vejo os pés de um homem, tá? Um homem cansado. Ele não tem sapatos. Ele está descalço, andando numa região desértica, muito arenosa, mas com muitas pedras também, como se fossem rochas. Eles me dizem que aquela parte de Jerusalém, aquela parte seca daquela região. Você era um soldado romano, tá? Você foi criado, pego desde os 5 anos, tá? Para servir o exército romano. Você foi um dos, não escravos, mas prisioneiros de guerra, né? Prisioneiros de uma invasão. A família originária sobrevive a mãe, a irmã e o pai. Eles são desmembrados. O pai era um homem que era um homem forte, um homem guerreiro. Ele vai para ser aqueles lutadores, né? Esqueci o nome agora. Gladiador? Um gladiador, né? Para ser treinado para. A mãe e a irmã são levadas para dentro de casa e você é dado e vinculado ao exército. Por quê? Porque eles precisavam alimentar aquela massa, né? E eles falavam que se você se dedicasse, cumprisse um prazo, se eu não me engano, de 25 anos, né?
você seria liberto. E a sua família teria reconhecimento e lugares melhores. Então, o peso da responsabilidade dado ao menino de 5 anos, da sobrevivência e qualidade da família. Então, reflete hoje na sua vida um senso de não errar, de um senso de ser responsável por todo mundo, de um senso de que as pessoas dependem de você. E que se você fracassar ou você errar, você lesa o outro. É um peso de culpa, é um peso de responsabilidade desproporcional à vida que você tem. Ok? Isso repercute até hoje na sua vida, não é verdade? Uhum. Sim, com certeza. Você Sim, sente isso hoje? sim, sim. Sim. Então, essa personalidade, ela convive dentro do seu psiquismo. Ela foi ativada quando você tinha entre 9 e 11 anos. E ela assume aos 12. Tá? É a fase onde você precisa dela para superar algo. Se você voltar e meditar, você reflete algo que foi acionado ali, que você precisa desse poder de superação. Tá? De você estar no controle, de ficar no controle da situação, se sentir forte. Ali você se dedica, aos 12 você tem o primeiro confronto, você fica extremamente angustiado por ter sangue humano nas mãos, tá? Porque eles treinavam antes fazendo matança de animais, para vocês acostumarem a matar. Quando a primeira vez que você vê um ser humano e mata, né? E eles dão uma pessoa rendida para que você cortasse o pescoço, você sente muito medo, muita angústia, porque você não sabia mais quem você era. Entendeu? Você tinha perdido suas referências, você nem lembrava mais do rosto de sua mãe, do rosto do seu pai. Então, a sensação de perder a identidade, de perder quem você era muito forte. E dali, você se deixa moldar com mais facilidade, como se sua alma entendesse que não adiantava brigar. Entende? Você luta e luta e luta e luta em nome dos seus. Entende? Você assume e se responsabiliza por coisas que você nunca teria opção. Se na sua escolha você não optaria. É como se a vida fosse te levando e te estragando. E repetidamente você assumindo responsabilidade. E você, talvez, se pensasse um pouco, você não faria. Mas era como se a vida passasse muito rápido. Completado 15 anos. O grupo que você participa é dizimado. E poucos têm sobreviventes. E alguém, não sei por que motivo, alega que o grupo que é sobrevivente traiu e entregou o grupo maior. Então, você é julgado, você é punido e você é crucificado como era normal, como castigo das pessoas. Fizeram você carregar sua própria cruz, como também era hábito, né? E houve a crucificação. E você, como um homem que sempre tentou fazer o certo, naquele momento você tinha certeza que não havia uma divindade, que não existia um depois. Porque a desesperança vai entrando no teu psiquismo, mais do que natural, tentando fazer sempre o certo. E você acaba falecendo dessa forma, estúpida, grotesca, né? Desumana, né? E mais do que isso, a injustiça, porque você doeu mais o fato de ninguém ter acreditado em você, de ter achado que você era uma pessoa desonrada, do que a dor física. E quando você desencarna, você quer o revide. Você quer a vingança. Então, você tenta agredir, você tenta ter, de alguma forma, a vingança de tudo que foi prometido, tudo que foi dado. Você queria cobrar um preço. Você se perde entre 15 a 20 anos nessa luta moral e muito cansado. Tem uma hora que você se prostra e fala: se eu não morri, deve existir algo. Em todo lugar que há algo, existe alguém que manda. E alguém responsável, porque na tua vida sempre teve alguém que mandava e era responsável. Então, eu quero saber quem manda aqui, quem é o responsável aqui. E chora, muito cansado. Isso ele sente a mão da mãe
que vem buscá-la, ela ainda está encarnada, porque eu sei que ela tem um cordão que liga da região do umbigo, e mostra que ela está reencarnada ainda, mas ela vai lá para socorrer o filho. E fala, meu filho, existe vida. Então eu vou te entregar a quem você tem que responder e obedecer agora. E te entrega para uma legião de espíritos que estão com a vestimenta romana, e você fala, eles vão me trair de novo. Ela disse, não. E aí você vê seria tipo o capitão, né? Daquela grupo que morreu antes de você. E você fala, ok, esse eu respondo, esse eu acredito. E aí você vai e segue. Lá eles te ensinam, te mostram, você aumenta a sua lucidez, a sua clareza mental, você se reorganiza nos planos astrais. E por muito tempo você trabalha na segurança daqueles que sofrem, na segurança daqueles que não podem ser acometidos. Existe um grupo de apoio e tenta manter a paz dentro do possível, dentro daquela violência. Então, no teu espírito sempre quis a paz. O seu espírito sempre acreditou na paz. Entende? Sempre quis trazer algo em benefício ao próximo. E muitas vezes se perdendo, porque aí você não lembra de você. E até hoje você repete muito isso. Muitas vezes você deixa da tua felicidade em prol do outro. Você deixa de fazer coisas para você, para não ter confusão, para não brigar. E muitas vezes você perde oportunidades de melhoria pessoal. Sim. Eles pedem para que você assuma novamente, né, a rédea da sua vida, que você traga coisas boas que você tenha, que você volte a entender a sua personalidade. Voltar aos seus 25 anos, voltar aos seus 26. Trazer o homem de volta para nos pontos onde você precisa retorno. Precisa trazer aquelas convicções que você sabe quais são. De felicidade, de harmonia, de paz, e que você não fique em segundo plano. Que a gente faz muito isso, a nossa ideia cristã, né? A gente precisa, os humilhados serão os escolhidos. Sim, né? sim. Existe uma coisa maior do que isso. Quando falo em humilhar, é humildade, não humilhação. Existe muita deturpação dos ensinamentos, né? Você precisa se humildar, entender que você faz o que você condena no outro, você já fez. Você só caminhou um pouquinho na frente, né? Ou não te testaram o suficiente para você fazer. Se você não vai roubar, se você não vai matar, se você não vai enganar, você não sabe até ser testado. Sim. Né? Então eles pedem esse reencontro do homem jovem, reencontro das suas crenças, dos seus quereres, relembrar quem é ele, que a gente se perde. Achando que tem que primeiro harmonizar, ter harmonia com os outros para encontrar a sua paz. Não. Você tem que harmonia consigo para depois ter harmonia externa. Isso é um erro que todo mundo comete. Sim. Ok? Alguma pergunta? Não, é bastante interessante assim, né? Um paralelo assim é que assim, eu não jogo muito para mim mesmo, né, no tarô, né? Eu sou tarólogo também e eu não jogo muito para mim mesmo por essa questão de às vezes você não ter o distanciamento necessário, né? Você sempre acaba sendo tendencioso para você mesmo, no que você quer e tudo mais. Mas um dos últimos jogos que eu fiz para mim, que já tem um tempo, e uma mandala bem relacionada com a personalidade em si, tem justamente o do quem eu estou, a casa do eu estou e a casa do eu sou. E a casa do eu sou, eu lembro que era justamente o enforcado, que é o crucificado. Então quando você me falou isso, me lembrei na hora, assim, que é o crucificado, né? Em prol sempre de alguma coisa, né? Que né? Um paralelo, né? No caso, com a coisa cristã, né? Da cruz, né? Morrer pelos outros e então muita coisa assim que fala realmente vai e acompanha e muita coisa no sentido do desenrolar desse nó, eu falo, vem através da percepção mesmo que é ainda inconsciente disso que você está falando assim, sabe? De começar a entender e a
seguir nesse caminho, que não é nem posso falar que é o caminho contrário, porque eu acho que é seguindo em frente, mas é se tornando prioridade Sim. novamente, né? Desse resgate com algo que é muito potente, né? Assim, eu acho, poxa, é muito interessante, né? Eu acho eu nunca tinha feito assim, né? Dessa forma eu já tinha feito regressão até com si mesmo e é muito legal também, é outro, né? Outra apanhada que como a gente vê, até porque eu não sei se eu, assim, eu senti assim tanto na regressão quanto agora, assim, que parece que cada vida, às vezes a gente vive, parece que é para entender uma frase, né? Assim, sabe? Ou uma palavra que seja assim, né? Às vezes eu sinto assim, mas não é muita coisa, não, é coisa pra caramba às vezes. Né? Porque imagina que são 100 anos para uma eternidade, ou sei lá quantos anos dura uma vida, ainda mais vidas antigas que não duravam tanto quanto a gente está durando hoje. Mas. E como é importante cada degrau, né? Cada episódio. Fica assim impressionado A mesmo assim com experiência essa. vivida, né? É. Sim. Como A isso Sheila traz diz. uma riqueza de detalhes, não só de detalhes históricos, né? Porque como ela mesmo fala, assim, ela entra naquela, vivencia, ela, né? Dependendo, ela vivencia mesmo, cheira, então ela consegue traduzir de uma forma que é uma habilidade bem específica dela, de uma forma bem assertiva. E tem todo o contexto que é trazido, que a gente, quem não está acostumado, fica, né? Nossa, de onde que tirou, de onde que saiu todas essas informações? Mas só que a gente precisa lembrar, Léo, é que esse conteúdo, ele, a partir de agora, por exemplo, você estava falando, né, você trouxe a temática que foi a temática da síndrome de pânico. Aí, logo eu coloquei angústia, que vem da onde? Então, a nossa parte, que faz a parte da psicoterapia, né? Se eu estou trabalhando com paciente que tem com esse quadro de síndrome de pânico, você vai ficar atento e tentar buscar de onde que vem aquilo, porque antes de você entrar em pânico, tem uma angústia não reconhecida. Aham. É algo que aconteceu em algum momento da sua existência e geralmente a gente vai buscar nessa existência aqui, né? Vai tentar buscar na infância, no útero, não sei o que, mas pode estar há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Cadinho mais longe, né? E como é que sua mente física vai conseguir reconhecer de onde que tá vindo essa angústia? Então, você pode tratar de uma forma, dando alguns nomes aos bois, bom, deve ter sido isso. Resolve porque dá uma significância por um período. Mas se aquela personalidade ela ainda não se integrou de fato no seu psiquismo, é provável que isso vai retornar. E ela também, os mentores podem Ele estava ativo até agora há pouco. Oi? Ele estava ativo, só Ela esperando. estava, porque Ele te se tem alguma protege de alguma interferência, minha forma. pergunta é se tem alguma interferência, porque ele trouxe uma questão, a minha família, eu conheço a família dele, também tem quadros, e você estava falando da sua mãe, né, Léo? Sim, Não só a mas sua mãe, quase recentemente todos, na foi que ela verdade. fala. É. Se aí eu pego aqui a nossa conversa para perguntar aos mentores se pode ter uma hereditariedade dessa ancestralidade do grupo familiar com essa patologia. No caso, são processos individuais, tá? Não é na genética, não. Não estão me trazendo na genética. O que traz, né, no caso dele, é porque ele estava ancorado. Quando eu começo a vida, é onde a personalidade está ativa. Ele estava indo para ser crucificado. Então, quais os sentimentos dele? Medo.
sensação de, tipo, por mais que eu faça, eu vou morrer. Angústia, cansaço, frustração, raiva, um misto de sentimentos, né? E a sensação de estar rendido. Uhum. É a angústia de estar indo para morrer. Ele tinha certeza que ele ia morrer. E a síndrome do pânico fala muito isso. Eu não sei porquê, mas parece que eu estou morrendo. Aham. Né? Aquela angústia de perigo iminente, que a pessoa vai morrer a qualquer momento. É dali que vem a ligação. Agora, a mãe desta vida tem um outro processo, entende? E outros têm outros processos, que foram ativados por outros momentos. Tanto é que os processos de cada um foram ativados em momentos diferentes. Sim. Sim. Entende? E Porque ele continuam conseguia com ligar. E o Romano é interessante porque ele termina a história como se fosse um ouvinte também, ele assistiu junto com a gente. É assim que eu identifico. E aí ele entrega a espada para você, se ele fala, eu não preciso mais ter que me defender. Eu não preciso mais lutar. Entende? E ele fala que se você quiser o aprendizado, o conhecimento, ele estará sempre ao seu lado. Entende? Com a parte que a gente fala com uma inversão de frequência, agora positiva, né? Porque tem muito ganho. Né? Lembre-se sempre que quando a gente fala sobre toda essa terminologia, todos esses termos, eu sempre falo com a Lucy, é como se você estivesse no tempo da pedra lascada falando sobre o Wi-Fi. A gente não sabe o que é espírito ainda, a gente não sabe o que é reencarnação ainda, a gente tem uma leve sombra do que é. Então, é a forma didática como eles trazem para a gente conseguir compreender. Como se estivesse explicando para uma criança. Alguém conhece física quântica de último grau? Sim. Entende? Então, quando ele fala, ele se apresenta, é a forma que eles trazem para que a gente consiga entender. Como se fosse uma forma de um espírito dissociado que vem trazer o conhecimento. Mas a gente sabe que isso é muito maior, é tudo muito, muito diferente, mas nós não temos condições de entender o processo completo. Né? A forma como eles fazem ludicamente, falando com criança, sobre cálculo integrado, sobre física quântica, sobre como é que levanta uma nave espacial, como é que ele faz o cálculo da rota para ir a Marte voltar. Entende? É uma morosidade. Então, eles trazem como uma forma lúdica. Então, a gente vai pegando, Léo, num processo da psicoterapia, que é o principal objetivo da utilização da ferramenta, né, a utilização da sensibilidade, para trazer essas vivências, trazer esse conteúdo à luz. E aí, dar essa clareza para que evite, né, do indivíduo a cometer os mesmos erros, nos mesmos padrões, nas mesmas vibrações de comportamento. Então, ao longo, a gente, como psicoterapeuta, vai identificando esses padrões negativos desse psiquismo, do que né, nas conversas, o que ele está tá repetindo, e a gente vai orientando de como é que, olha, não está aparecendo um pouco daquela repetição, daquele processo, daquela vida, porque a gente aprende muito pouco de uma encarnação para outra, né? A gente vem arrastando muito, e a frequência dessas personalidades que são mais primitivas, mais antigas, que usavam muito mais da força física, como você viu agora no teu caso, fica com muitas marcas, com muitas dores, e tentando se proteger cada vez mais. Então, isso acaba dificultando na evolução espiritual nossa, na evolução do nosso ser, né? Para o processo de iluminação. Então, a partir do momento que a gente vai olhando, integrando essas personalidades, ou seja, esse conjunto de gostos, de vivências, de experiências, de sensações, de forma de agir, a partir do momento que a gente vai doutrinando e integrando essas personalidades, fica mais fácil de a gente dar esses saltos, né? Porque você imagina, você está vivendo alguma coisa no seu presente, você tem ideia daquilo que você já foi. E aí você pode dizer, bom, eu não preciso mais tomar essas mesmas atitudes.
Eu não preciso pegar a mesma estrada, o mesmo caminho. Eu posso fazer diferente. E aí é que é o grande virada, né? Quando você decide quebrar os padrões, com sua força de vontade no momento presente, você fala, não, a personalidade que está aqui é essa, eu que vou cumprir as minhas diretrizes. Eu vou, né, com minha força de vontade, construir um caminho melhor do que aquele caminho que eu já trilhei. Aham. Sim. Não preciso Por repetir. exemplo, se você, por exemplo, você falou, né, que numa regressão, de repente, uma frase já dá muito conteúdo. Se você trouxesse uma situação similar para dentro da psicoterapia, você trabalharia as relações familiares, você trabalharia onde você desistiu, do que você desistiu, aonde você para de... Entendeu? Você traz vários. Dor física, porque ele foi surrado, ele foi crucificado. O quanto você tem dor física, dor na coluna, porque eu vi que você carregando um peso muito excedente, quanto tem cansaço em certas situações, né? O quanto tem cansaço quando você acha que as pessoas não estão te compreendendo, quando você acha que não está sendo ouvido. É um cansaço, ok, não quero discutir. Aquele cansaço desproporcional para o momento. Então, você vê o quanto dessa vida ainda refletia nessa. Sim. Né? Não, Entende? Então, é um pacotão. Você trabalha aí até algumas sessões. essa questão que eu tinha te falado, né, que ressoou muito para mim, assim, na questão da própria espiritualidade, né, que, por exemplo, durante muito tempo, que eu sempre fiz muitas coisas, né, na minha vida, né, faço ainda, né, ligado com arte, mas faço música, faço design, faço fotografia, faço várias coisas. E por muito tempo, apesar de desde criança eu ter uma ligação com o oculto, eu escondia isso. Eu não mostrava isso para as pessoas. E assim, isso é um processo muito recente, tem alguns anos isso, mas é um processo muito recente, principalmente depois dessa cura, né, pessoal. Depois eu falei, não, eu sou realmente mago, sim, podem me chamar de bruxo, que eu vou agradecer. Pode, sabe, pode falar o que for, o meu caminho é esse. E é pelo meu nome, não é pelo meu nome mágico, digamos assim. Por mim mesmo, assim, eu assumo essa responsabilidade de ser essa pessoa, além de ser professor, além de ser designer, além de ser fotografia. Acima de tudo, eu, hoje em dia me considero essa pessoa nessa caminhada espiritual, assim. Isso foi um processo muito complicado, muito difícil. E ainda estou me reconhecendo em tantas outras coisas, ainda estou buscando tantas outras coisas. Foi o início, assim. Mas eu acho que já é o início desse entendimento. E falando isso fica muito claro, assim, né? Talvez até mais como se fosse um aconchego, né? Um alento de falar, poxa, realmente tinha sentido. Agora entendo um pouco qual que é esse processo todo. E a gente, né, ativa essas personalidades, Léo, de diversas formas. Você encontra alguém que estava no mesmo contexto da onde você viveu, né, com outra roupagem, mas é a mesma energia. Né? Às vezes está no teu próprio núcleo familiar. Às vezes você se relaciona com alguém que vai despertar isso. Às vezes você tem uma situação difícil dentro da sua estrutura familiar, que aí vai despertar também. Então, e assim, a gente pode ir buscar essas personalidades lá no nosso baúzinho, lá no nosso inconsciente, para nos proteger, e outras são um planejamento encarnatório, como a Sheila mesmo falou. Elas vão vindo, são ativadas pelos próprios mentores, né, para que você possa tratar aquele conteúdo. Que a gente tem que se o que a gente criou aqui, né, nesse plano aqui, a gente vai ter que tratar. Sim. Então, isso faz parte do nosso plano evolutivo. Então, todas as experiências que a gente não foi tão bem sucedido do ponto de vista, deixou marcas, né, comprometeu a gente, deixou marcas, a gente vai ter que fazer um
um reconhecimento disso, uma integração desse processo ao longo das nossas existências. Então, essa forma terapêutica, que eu entendo seja um acelerador, né, do processo evolutivo. Imagina, você cura pelo menos umas 20, 30 personalidades suas dissociadas ao longo da sua vida, já é muito bom. Até né? aí eu fiquei realmente com uma... Não sei se é possível de responder. Se a Sheila conseguiria, assim, nesse sentido. Tipo assim, da época desse romano... Essa época eu acho que foi equivalente com as pregações do Cristo, porque que a sua mãe, quando vai te buscar, eu não tinha trazido, porque eu achei que não tinha necessidade. Ela vem muito tranquila pela expiação dela, pela vida dela, porque ela estava sendo evangelizada. Então, era uma época onde Jesus ou tinha recém-passado, ou Jesus estava passando, sabe? Porque ela tinha uma tranquilidade das palavras evangélicas que era fora do comum, como se ela tivesse esbarrado com algum escrito. Estão me dizendo que foi nos primeiros 50 anos depois de Cristo. Tá? Que ela... Eu tive uma... Quando você falou assim, vi uma ideia mais ou menos próxima disso. Eu falei, vamos perguntar, porque a gente diz assim. E ela muito feliz, eu vejo ela muito grata pelas palavras, ela não tinha revolta. Ela não tinha revolta, entendeu? Então, era uma coisa de uma tranquilidade, e eu vi uns escritos. E aí eles mostravam aquela imagem dos cristãos novos, né? Que é aquele peixinho. Peixe. Então, esse espírito que foi sua mãe nessa vida, ela é um ser que ela tem uma evolução muito grande espiritual. Ela não está no teu núcleo familiar hoje, reencarnada. Ela esteve, é uma das suas ancestrais, entende? Ela é bisavó materna. Ela teve um ganho, era uma pessoa muito, muito doce. E teve uma vida que ela conseguiu contribuir, teve mais ganhos para o grupo do que... Ela é muito preocupada com o grupo, sabe? E eles dizem que esse tempo foi um tempo muito doloroso na Terra, porque ainda existia muita violência, né? Violência gratuita, né? Contra o ser humano, contra... A escravidão sempre existiu, né? Existem várias formas de escravidão. Mas tem vezes que ativa, sabe? Com filme. Ativa, por exemplo, na época da eleição que teve, do último presidente, a quantidade de gente que veio ativada em Revolução Francesa, em guerras passadas, sabe? E com doentes fisicamente, com gastrite, com dores de cabeça que não cessavam tudo. E você via a pessoa estava numa Revolução Francesa, ela estava numa guerra, ela estava lutando pelos ideais que ela achava de liberdade. Tudo. É muito forte. Pandemia que está acontecendo, as pessoas ativadas por vários processos de catástrofe, né? Quantas pessoas passaram por outras pandemias, passaram por outras situações de vulnerabilidade, né? Com a escassez de alimento, com a escassez de saúde. Então, vem muita gente ativada. Uma notícia na televisão ativa. Entendeu? É bem possível, né? Que tem vezes que a gente vê e fala, não quero nem... Aí desliga, já está arrasado. Você fala, nossa. Filmes ativam muitas personalidades. Acho que é porque toca, né? A sensibilidade, né? Provavelmente deve ser nesse sentido, né? Que pega num lugar onde a gente não está preparado mentalmente, às vezes, para se defender, mas, tipo, às vezes acessa um local que, caramba, né? Como se cutucasse a ferida, né? Talvez, assim. Uma coisa que a gente... a Lucélia te pergunta muito, né, para a espiritualidade também. As formas como ativam, e eles falam os decretos. Eu nunca mais vou viver isso. Eu nunca mais vou sentir dor. O nunca mais, meu amigo, você carrega umas 10 personalidades aí, bota o download, começa a baixar todos que vão ser capazes de fazer com que você não precise viver isso. Entendeu? São as personalidades mais primitivas, mais fortes, né? Tipo, veste mesmo coraça, como é que se chama? Armadura?
as armaduras, Os né? Então a escudos. gente cata os negocinhos lá de trás e traz tudo pro presente. Aí você fala assim, eu nunca mais vou me relacionar. Vou viver celibatário. Aí pega uma freira, entendeu? Aí ela vem com voto de pobreza, voto de castidade, voto de um monte de coisa. É por isso E que aí eu você falo, né? para de Nunca ganhar diga dinheiro. nunca. Né? Não tem Aí essa você frase. Você para de ganhar dinheiro, aí você quer voltar a se relacionar, não consegue, e acontece um monte de coisa e tá lá a freira afastando todo mundo. Não, você nunca mais vai se relacionar. Agora é um monte de voto. Você traz um monte de coisa junta e vai desenrolar isso. Léo, tem Negócio. uma outra questão, assim, outra forma que a gente trabalha, que é, como a gente falou lá no início, né? Que é fazendo o mapeamento daquilo que você veio trabalhar na vida, né? O que é você? Qual é o seu estágio hoje? Onde você se encontra hoje, né? Como ser. Então, a gente, na lucidez terapia da alma, junto com a espiritualidade, a gente está desenvolvendo e já está bem evoluído esse processo, já está aplicando, tem sido bem bacana para nos dar esse parâmetro. Por que a gente vai fazer um processo terapêutico e a gente fala assim, tá, mas eu preciso melhorar o quê? E a gente tem aquela dificuldade de enxergar a gente mesmo, né? Porque ou a gente se enxerga através do outro, né? Como sendo um espelho, mas uma dificuldade de entender as nossas próprias características, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um projeto encarnatório que eu tenho que me melhorar, minhas virtudes, minhas qualidades, mas primeiro eu preciso saber o que é difícil em mim, né? Então, assim, qual é o meu percentual de agressividade ainda que tem no meu campo? Que eu ainda não me curei de todas essas vidas passadas, de todas essas experiências. O quanto tem de agressividade em mim? O quanto tem de orgulho? O quanto tem de raiva? O quanto tem de egoísmo? Então, a gente consegue fazer um mapeamento de mais ou menos umas 50 características negativas, que é o que a gente está aqui no corpo físico, é o quê? Como é que a gente vai chegar num processo de iluminação se a gente carrega esse banco de dados ainda todo corrompido, cheio de vírus, né? Que são as características negativas desse nosso passado ainda muito primitivo. E também, não só isso, quais foram os meus ganhos até agora? Então, assim, o quanto que eu já ganhei de amorosidade, de afetividade, de paciência, de compaixão, de empatia, e as qualidades, as virtudes, né? Porque a gente vai diminuindo as nossas características negativas e aumentando as nossas características positivas, as virtudes. Para isso é que a gente vai subindo do degrau 1 para o degrau 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu não preciso mais encarnar nesse sistema planetário, a não ser que eu encarne por benevolência, para ajudar a humanidade, aqueles que já ali estão, de onde eu já vim. Então, a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta, a gente faz um mapeamento através da radiestesia, também pode ser feito através da cinesiologia. No nosso caso, a gente utiliza a pendulação para fazer. A gente mede o nível de consciência da tua alma, o nível de progresso intelectual, porque se você não desenvolve intelectualmente o teu sistema, todo o teu processo intelectual, o que é que vai acontecer? Você não vai ter uma percepção sobre quem é você. Sim. Né? Você precisa dar razão para poder fazer os processos de melhoria. Então, eu posso dizer, se você tem um nível de intelectualidade 1, eu vou dizer assim, olha, você precisa aumentar a sua moralidade. Aí você fala, aham. Então, seu nível de iluminação, quando a gente fala, é aquele ser que está totalmente benevolente com a humanidade, que vem justamente com toda a amorosidade, com toda a capacidade de entrega, capacidade de amor, de afetividade, que transborda. Né? A gente tem aí casos que a gente pode dizer, Chico Xavier, né? Buda, Cristo e tantos outros, Gandhi, tal, o nível de consciência 7, desenvolver em termos de moralidade, ou seja, suas características, aquelas 50 que eu falei, vaidade, orgulho e preconceitos, etc.,
cada uma dessas variações, ela tem um grau. A gente evolui em cada encarnação um grau, né? Eu posso, numa determinada encarnação, evoluir enquanto o meu orgulho. Cheguei aqui com orgulho 70%, saí daqui com o meu orgulho 50%. Ganhei 20% aí nessa experiência. Mas eu não combati todo. Eu vou precisar de outras experiências para trabalhar o meu orgulho. Então, vou criar outras existências. Então, quando você faz essas medições, você começa a ter uma clareza maior daquilo que você é e está. Né? Quanto alma e quanto personalidade. Então, você tem um trabalho mais direcionado, você pode querer ter um trabalho mais direcionado. Então, se meu nível de vaidade é muito alto, de orgulho é muito alto, eu vou começar a me perceber nas relações, na forma como eu lido com as coisas. E se eu estou imbuída de um desenvolvimento pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou cada vez mais fazer contextos, né? Me ver nos contextos e operacionalizar dentro desse contexto sobre uma ótica que eu tenho um ganho dentro daquele quadro. Se a gente tem um nível de intelectualidade muito alto e um nível de moralidade muito baixo, por exemplo, 7 para uma moralidade 2, é perigoso. Né? A gente está falando assim de um Hitler, né? Sim. Ou seja, eu faço uso da minha inteligência de forma equivocada, com ganhos apenas pessoais e não para a sociedade. Então, às vezes, não é tão bom. Eles precisam fazer essa equalização do processo. E como é que é esse trabalho? Você tem alguma dúvida? Não, aqui tem várias perguntas aqui. O problema é que agora a gente eu vou ter que encerrar para poder ter tempo de vocês falarem sobre, né, como é que as pessoas te acham, como é que justamente fazer também as perguntas delas, né, assim, né, de como é que a gente amarra isso tudo aqui. Sim. O próximo vai ter que passar para a 3ª temporada. E você sabe que a gente tem experimentado isso em nós. Nós somos a experiência, entende? A gente está mergulhando nesse processo para validar, né? Porque não existe maior validação do que só a sua própria experiência, né? Para você perceber quem é você, perceber o que acontece, como é que funciona, como é que tem que ser diferente. E aí eles falaram para a gente, não tenha pressa, que isso é uma ferramenta para a vida. Ela vai se modificar e vai crescer ao longo de uma vida inteira. Entendeu? Isso é o início do início. E está sendo já muito bom. Com certeza. Isso é um universo. Mas fale como é que as pessoas acham a lucidez. Como a gente falou, né? Lucidez, terapia da alma. O site nosso é www.lucidez. Lucidez é com Y, tá? E não com i.com.br. E nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube, toda segunda-feira a gente convida aqui a participar às 19 horas. Eu e a Sheila, a gente faz também um bate-papo como esse, meia hora também, fazendo bate-papo, e depois a gente faz uma captação psíquica ao vivo de algum dos participantes para que possa se beneficiar dessa ferramenta. E tem no nosso site tem essa terapêutica da captação psíquica, como outras, apometria, reiki, barra de axis, regressão terapêutica e a psicoterapia, né, que ela vai dar todo o amarro nessas ferramentas de auxílio. Que ótimo. Então, gente, eu queria agradecer novamente vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pelo cinema privê. Né? Eu adoro. Eu brinco que a melhor parte é assistir os filmes. É você poder presenciar emoções e vivências que não são minhas, né? Então você não tem como não mudar, não aprender, não se sensibilizar. Né? Sim. E otimizar o meu processo reencarnatório, que é por isso que eu vim para cá. Não foi para comer merenda, né? A gente veio para trabalhar.
É, Eu a gente sempre gosto de até perguntar, Léo, não sei se a gente tem mais alguns minutos, se a espiritualidade quer dar algum recado específico para o momento. Uhum. Ok. A todos os ouvintes, né, do Léo, eles pedem para que vocês não deixem de acreditar. O deixar de acreditar, ele é como se fosse um cupim numa madeira. Ele vai tirando a esperança, ele vai deixando a pessoa cada vez mais fragilizada e ela acaba caindo, né? Não tendo sustentação. O acreditar dentro da espiritualidade, a frequência da meditação, da oração, da forma como você consegue se conectar com a sua equipe espiritual, né? Facilita a convivência deles conosco, trazendo tudo que é necessário. A crença que somos matéria impede. A crença que nós estamos aqui sozinhos impede. A crença que nós precisamos da matéria para sermos felizes e que a matéria controla a matéria, que a matéria que faz a realidade, é tudo uma grande ilusão. E tudo isso impede a comunicação. Então, quanto mais nós cremos, né, que a espiritualidade ela está presente 24 horas, ela permeia como oxigênio, e que basta você pedir, olhar e esperar a resposta. Né? Eles estão sempre se comunicando, eles estão sempre trazendo, eles estão sempre nos presenteando e nos brindando com a sua companhia e trazendo tudo que é necessário. Não o que nós não desejamos, mas o que nós precisamos. E precisamos parar de ser rebeldes, precisamos parar de ser teimosos e entender que o nosso desejo é apenas a visão retorcida de alguém que vê parte da história. O que nós precisamos entender que de nada sabemos, que de nada compreendemos e que não podemos julgar as situações nem o outro pela falta da compreensão, a falta da verdade. A verdade é todos os lados, todas as realidades e todos os acessos de outras vidas que nós não compreendemos. E sempre entender que o outro que está na nossa vida, que está perto de nós, ele está tentando. E é a sua melhor versão. Se hoje ela se apresenta dessa forma, você não sabe qual é a sua responsabilidade no contexto. E também nós não sabemos que essa pessoa, quem era ela ontem. Então nós precisamos ter empatia, compreensão e compaixão. Para que entender que no outro tem parte de nós e que nós não podemos negar isso. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.